Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meus preciosos irmãos, irmã, que Deus tenha vocês nos braços dele e que Deus possa dominar toda a situação negativa e convertê-la em positiva. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua graça, no Calvário ele conquistou tudo para nós. Desarmou Satanás para armar nós. Nós estávamos desarmados até o Calvário. E Satanás estava armado até os dentes. Mas Jesus desarmou ele e armou nós. Então nós somos agora uma pessoa armadas. Como disse Paulo aos Coríntios, né? Nós temos o capacete da salvação, as armaduras de Deus. O irmão Brana prega isso, sobre as armaduras de Deus. Nós somos armados hoje contra o inferno, contra todos esses demônios, enfermidade. Nós estamos armados para enfrentá-los. Nós não somos fugitivos, né? Nós não fugimos, mas eles fogem de nós. Como diz Paulo, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então ele que tem que ser o fugitivo, porque nós estamos armados e ele desarmado. Agora hoje eu queria falar, irmão, sobre pessoa certa. Queria falar sobre pessoa certa. Tem pessoa que ela não é certa para determinado trabalho, determinado assunto. Tem pessoa, como a Umbanda diz, que ela nasceu nem para casar. Ela não nasceu para casar. Tem pessoa, tem mãe que não nasceu para ser mãe. Tem um homem que não nasceu para ser pai. E ele fica nervoso, ela fica nervosa. Quando os filhos choram, eles ficam descontrolados, porque não nasceu para tal missão. E às vezes quer fazer algo que ele não nasceu para aquilo. E quando você quer fazer algo que você não nasceu para aquilo, causa nervoso, causa desequilíbrio, revolta, porque você está fora de posição. É a mesma coisa do nosso corpo, cada membro no seu lugar. Se tiver um membro fora de lugar, a coisa fica monstra. Então, cada coisa no seu lugar. E tem pessoa que não nasceu. O Jesus, falando sobre casamento, eu creio que eu não sei se é São Mateus 19 que ele fala sobre casamento. Aí Pedro falou, então não é convém casar, Senhor? Aí ele falou assim, um nasceu inúquo por natureza, o outro os homens o fizeram, e o outro se fez a si mesmo. Nem todas as pessoas nasceu para ter uma missão de pai, de esposo, de esposa, de mãe. Não nasceu para ser vó. E é vó, mas não nasceu para ser vó. Então a gente tem que ver. O irmão Brenda diz que Deus tem pessoa, tem mulher que é doméstica, que ela trabalha em serviço de faxina, cuidando de casas. O irmão Brenda diz que ela nasceu para ser doméstica. Ela nasceu para ser doméstica. Porque Deus tem fim em toda a área. Tem pessoa que nasceu para ser médico. Tem pessoa que nasceu para ser motorista. E quando você não nasceu para determinada missão, e você está na missão, mas você não nasceu para aquilo, você pode causar muito dano. Tanto para si como para outro. Como disse Paulo, aquele navio. Esse navio, essa viagem vai causar dano não só para o navio, para a carga, também para nós. Então tem coisa que causa dano para todo mundo. Cadê Jonas?
Joana no navio estava fora de lugar. E ver o dano que aconteceu naquele navio, porque tinha um homem fugindo de Deus, um homem fora de lugar, porque o lugar de Joana era em Nínive, e foi uma bênção em Nínive. A cidade inteira se salvou, 120 mil habitantes, uma cidade grande, e a cidade inteira se salvou, porque tinha um homem no seu lugar, tinha um homem chamado Joana, no seu lugar, no posto de dever. Ele trouxe salvação para a cidade, porque ele estava no lugar que Deus mandou ele estar. Aí o apóstolo Paulo disse a Timóteo: cuida de você mesmo, Timóteo, porque fazendo isso, você salva você e salva outro. Salva você e salva outro quando você está no seu posto de dever. E o seu posto de dever não é um lugar bom, humanamente falando. Às vezes você nasceu para ser um empregado e você não quer ser. Às vezes você nasceu para ser aí um pedreiro e você não quer ser pedreiro. Mas você nasceu para ser pedreiro. E você faz o seu serviço que você faz, é bonito, é lindo, porque você faz com amor, você faz com dedicação, com sinceridade, porque você nasceu para aquilo. Tudo se encaixa quando você está no seu posto de dever. Tudo dá certo. Mas tudo dá errado quando você está fora do seu posto de dever. Porque nós queremos ser o que nós quer ser. Ou quando nós não queremos ser o que nós quer ser, nós pega a opinião de outro. Por exemplo, o pai fala: eu quero que o meu filho seja médico. O pai quer, mas Deus quer. O pai não manda, quem manda é Deus. E esse é um ponto que caiu no esquecimento. Que Deus é que comanda todas as coisas. Não é pai, não é mãe, não é avó, não é avô, não é marido, não é esposa. Quem comanda tudo é Deus. O mundo está na mão do Senhor Jesus Cristo, que Ele diz: todo o poder sobre o céu e sobre a terra foi me dado. Não é o pai que decide, nem você mesmo decide. É Deus que decide todas as coisas. Nós encontramos isso nos apóstolos, que Jesus determinou um apóstolo para ser esperança no caso de Tiago. Deus determinou o Pedro para ser homem da fé. A chave do reino, ele não deu para os 12 apóstolos, deu só para um. Só um que tinha a chave do reino. E João, que era o discípulo do amor, tipo da noiva, não tinha a chave. E aí, irmão, João, que era o tipo da noiva, não tinha a chave. A chave foi dada para Pedro. E João compreendeu que Pedro era o homem que abria a porta, mas quem entrava era Paulo. Ele abriu a porta ao gentil Pedro, mas quem entrou, porque você pode abrir a porta e outra pessoa entra na sua frente. Você pode abrir uma porta e você não entra, o outro entra. Ao caso de Pedro, ele abriu a porta ao gentil, mas quem entrou foi Paulo. Então ele foi o homem que abriu a porta, mas quem tinha que entrar, o apóstolo Paulo falou para ele: o seu lugar não é aqui com o gentil, Pedro. Seu lugar é lá com o judeu e vai para lá, porque aqui é eu. O apóstolo Paulo foi sincero para ele: sai daqui, que aqui não é seu lugar. Então, o irmão Brandon, na mensagem A Influência de um homem sobre o outro, depois ele prega outra mensagem para o nome só Influência. Mas na mensagem, eu creio que a influência do homem sobre o outro. O irmão Brandon fala: se o jogador, ele usa jogador, se o jogador está na área, numa posição livre, e você está com a bola no pé, você tem um obstáculo na sua frente, outro jogador está na sua frente. Mas aquele outro jogador está livre, passa a bola para ele, e ele marca o gol. Então, ou passar a bola para outro é que é difícil. Passar para aquele que está em melhor posição do que você. Por exemplo, você não vê o zagueiro, aquele que joga lá atrás, ele é defensor. Depois tem o atacante. O atacante é o marcador de gol, é o atacante. Agora, depois, no vestiário, quando o gol não sai, o técnico não vai cobrar o zagueiro.
não vai cobrar o goleiro. Ele vai cobrar o atacante porque ele não está marcando gol, porque ele está ali para marcar gol. E o outro está aqui para defender. Aí o Mambrana ainda fala assim, os apóstolos foram os atacantes que marcaram o gol. Nós fomos colocados como zagueiro para defender e para conservar o resultado que os apóstolos fez. Eles marcaram o gol e nós mantemos o resultado como zagueiro. Então o Mambrana chama nós a era nossa de zagueiro. É o zagueiro que defende, é o zagueiro que protege o gol. E nossa posição é zagueiro. E a posição dos apóstolos foi atacante. Eles marcaram os gols e nós conservamos o resultado. Nós temos que conservar o resultado. Nós somos conservador, que conserva o batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia com lava-pé, profeta, Deus mandando profeta. Nós conservamos essa atitude maravilhosa do Senhor Jesus Cristo de sempre mandar profeta. Nós conservamos, nós cremos em Deus mandar profeta. Tanto é que nós aceitamos o William Branham, que Deus o enviou, porque nós nascemos para isso. Nós nascemos para crer em profeta. Agora tem pessoa que não nasceu para crer em profeta, ele nasceu para ser denominacionais. E você não consegue tirar ele dali. A mesma coisa do trigo e do joio. Você não faz com que o trigo seja joio, e nem você faz também o joio ser trigo. Você não faz. Agora, para Deus tudo é possível. Deus sabe que pode, tudo ele pode. Ele pode transformar um joio em trigo, porque Deus é transformador. Mas nós não podemos. Agora, cada um... Eu estava vendo uma mensagem do irmão Brana, por nome de Arca. O irmão Brana fala assim que teve uma reunião, assim, uma reunião evangélica, numa campanha, e tinha muita gente, e precisava do dinheiro para pagar o tempo que ficou ali na campanha, pagar o salão que eles alugaram. Aí um irmão levantou e tirou uma oferta. Não entrou nada na oferta. O que entrou na oferta não dava para pagar nada. Aí falaram, olha, o dinheiro que entrou em oferta não dá para pagar a prestação do salão. A despesa não dá. Aí o irmão falou assim, quem é que tirou a oferta? Foi o irmão, está lá, aquele irmão lá não serve para tirar oferta. Tem que ser pessoa certa. E a pessoa certa é o irmão tal. Ele é a pessoa certa para tirar oferta. Aí manda ele tirar oferta. Ele é a pessoa certa. Porque ele é aqui do povo daqui. E esse irmão que tirou é de outro lugar. E o povo pensa que ele está querendo pegar dinheiro para guardar, para levar embora. Então o povo encolhe. Agora, manda o irmão fulano de tal tirar, porque o povo conhece ele, sabe que ele é sincero, que ele é honesto. E aí o povo não fica em cima do muro. Então, falou, irmão, tira o seu oferta. Porque o povo te conhece, sabe quem é o irmão. Aí o irmão tirou a oferta, o dinheiro deu para pagar toda a despesa, sobrou. Porque você, o irmão tal, não é a pessoa certa para tirar a oferta. Até nisso, irmão. Agora eu estou aqui com uma mensagem, ela é nova, ela chama, deixa eu ver o nome dela aqui, deixa eu ver o nome da mensagem, ela chama Quais são as obras de Deus? É uma pergunta. Quais são as obras de Deus? É o nome da mensagem. O irmão Branham fala que ele estava numa campanha, num lugar muito cheio de gente, tinha aquela galeria, segundo andar, terceiro andar, e tinha uma irmã que estava com o nenezinho chorando, e estava muito doente. E uma outra irmã sentada, e estava observando essa irmã, indo para lá, indo para cá, e a criança não parava, chorava. Aí Deus falou para ela assim, ora por aquele nenê. Aí ela falou, eu não vou orar, porque ela está com o cartão de oração na mão, ela vai entrar na fila para o irmão Breno orar por ela. E eu não vou orar. Aí Deus, o Espírito Santo, ficou em cima dela. Ora pelo nenê.
E quando o Espírito Santo determina nós costuma, às vezes, a ficar arrumando desculpa. É porque o irmão Bueno vai orar por ela, é porque ela está com o cartão de oração na mão, e eu não vou orar. Esse é um problema sério, porque Deus está mandando você quer estar empurrando para outro, querendo que o outro faça um serviço que Deus determinou você fazer. É você que tem que fazer. Aí ela ficou em dificuldade, e o Espírito Santo não deu trégua. O Espírito Santo ficou em cima dela, ora pelo nenê. Aí ela falou, como é que eu faço? Aí assim, aí a irmã passou perto dela, com o nenê chorando. Eu falei, irmã, oi, seu nenê tá doente? Eu falei, tá, e eu vou entrar na fila de oração, assim que o irmão Bueno chamar para o irmão Bueno orar por ele. Ela falou, eu tô vendo, a irmã tá com o cartão de oração na mão. Eu tô, irmã, eu dou o meu lugar para você, porque estava apertado de gente, não tem onde sentar, eu dou o meu lugar para você. Mas em troca, eu queria que você deixasse eu orar pelo seu nenê. Ela falou, não precisa você dar o seu lugar, não pode orar, não precisa dar o seu lugar. Aí a irmã falou, então eu vou orar. Porque Deus, ele falou para ela, Deus colocou um fardo no meu ombro, irmã. E o fardo é orar pelo seu nenê. E se eu não orar, a minha consciência vai explodir dentro de mim. Peso de consciência. Porque Deus está mandando fazer uma coisa e eu não estou querendo fazer. Então deixa eu cumprir a ordem do Espírito Santo, orando pelo seu nenê. Foi ele que mandou eu. Pode orar. Ela pôs uma mão no nenê e falou para a irmã, agora você senta aqui no meu lugar, irmã. E ela procurou um lugar lá mais para cima para sentar. E a irmã ficou sentada no lugar dela e o nenê já tinha a irmã orado por ele. Quando o irmão Bueno entra para orar pelos enfermos, ele chama a filha de oração, ela era a terceira pessoa da fila. Ela era a terceira pessoa da fila. Ela desceu com o nenê no braço. Quando o irmão Bueno chegou a vez dela, do irmão Bueno orar pelo nenê, o irmão Bueno falou para ela assim, o seu nenê está com saúde, irmã. O seu nenê não está doente. Uma irmã orou por ele e ele sarou. Aí ela falou, eu sei, ela está sentada lá em cima. Ela falou assim, é ela mesmo. Ela orou por você e o seu nenê está sã. Pode ir embora que o seu nenê está sã. Aí o irmão Bueno fala assim, Deus não queria que eu orasse pelo nenê. Deus não queria que eu, o William Branham falando, Deus não queria que eu orasse pelo nenê. Ele queria que a irmã orasse. Porque Deus tem pessoa certa para tudo. E a pessoa certa para orar por aquele nenê não era o irmão Brenda, era a irmã. Aí nós queremos empurrar tudo para o irmão Brenda, tudo para Deus, tudo para Deus. Às vezes tem coisa que você tem que fazer, não é o outro. Você quer empurrar para o pastor, você quer empurrar para o irmão, você quer empurrar para a irmã, e Deus está mandando você. Deus está mandando você, Deus determinou você para orar por aquele nenê. No caso da irmã, Deus determinou ela. Então, irmão, terminando aqui, o irmão Brana dizendo, está aqui na mensagem, não vou ler não, porque fica meio cansativo, porque minha leitura não é boa, mas o irmão Brana está falando aqui, Deus, ele não queria que eu orasse pela criança, ele queria que a irmã orasse. Aí o irmão Brana termina falando assim, quando Deus determina você para fazer algo, faça depressa. Se ele determinou você, faça depressa. Às vezes você chega na igreja e fala assim, mas a igreja ninguém dá um amém, ninguém dá uma glória a Deus. Dá você, se Deus determinou você, dá você. Quem tem que dar glória a Deus? Dá um amém, ou louvado seja Deus. É a pessoa que Deus determina. A pessoa que Deus determina. Se determina você, seja você o glória a Deus. Seja você que dá o amém. Seja você que aplaude Deus. Se ninguém quer aplaudir, aplaude você. Se ninguém quer ir na igreja, vai você. Se Deus determinou você, vai e faça depressa, disse o irmão. Não fica aí rumando desculpa, que a sua consciência vai ficando pesada. E você sabe, quando Deus manda nós fazer,
Ele coloca um fardo no nosso ombro, como Jesus disse: todo que está cansado, venha a mim, que eu vos aliviarei, tirarei de vós o vosso fardo e darei o meu fardo. Então Deus dá fardo. Deus também dá fardo. A irmã disse aqui: orar pelo seu neném é o fardo que Deus deu para mim. E você carrega esse fardo e você não quer fazer a vontade de Deus. E fica aí arrumando desculpa, mais desculpa, desculpa, mais desculpa. Então, que Deus ricamente te dá uma boa tarde para vocês, meus irmãos. Vamos para as perguntas da tarde. O irmão Oliveira Marcelo, ele pergunta: quando Jesus fala do rico e Lázaro, trata-se de uma parábola ou uma história real? O irmão, Deus, Jesus não brinca. Jesus não, a Bíblia não é um livro de brincadeira. Não é um livro que está falando uma coisa e não existe. Não tem isso. Simplesmente uma parábola histórica, uma parábola que sem sentido. Não, tudo que Jesus fala, Pedro disse, não saiu tolo nenhum da boca de Jesus. Pedro disse isso. Da boca de Jesus não saiu tolo nenhum. Ele falou aquela parábola, aquilo ali é real. Ele mostrou na parábola o que acontece, mas assim é. Ele falou do trigo, falou do joio. Existem esses dois povos. Existe o povo trigo e existe o povo joio. O povo que você faz pão, bolo com ele, e o povo que você não faz nada, porque é só veneno. Só sabe envenenar, criticar mensagem, criticar pastor. Nasce para isso. Nasceu para ser crítico. Nasceu para reprovar o que Deus faz. Não é que você reprova porque você quer. Você reprova porque você nasceu para isso. Você não nasceu para crer em profeta. Você não nasceu. Agora você quer ficar contra aquele que nasceu para crer. Eu nasci para crer em profeta. Se eu vivesse no dia de Noé, eu tinha aceitado Noé. Se eu vivesse no dia de Moisés, eu tinha aceitado Moisés. Se eu nascesse no dia de Jeremias, eu tinha aceitado Jeremias. Isaías, o dia que fosse que eu nascesse, e eu aceitava o profeta daquele dia. Eu nasci para isso. Não é o tempo agora, é todo o tempo que eu nascesse sobre a terra, eu ia procurar um profeta para trazer para mim a palavra de Deus. E eu ia procurar um profeta, não ia procurar denominação não, porque a denominação dos dias de Jesus não fez nada, a não ser crucificá-lo. E hoje também não estão fazendo nada, a não ser crucificar a palavra, crucificar a Bíblia, né? Crucificar a Bíblia. Então, a pergunta do irmão é... Sobre a parábola, como quando Jesus fala do rico e Lázaro... Não é a realidade. Existe um inferno, existe um paraíso chamado seio de Abraão. Existe. E lá no inferno, o rico lembrava aqui da terra que tinha 5 irmãos. E o irmão Branham, na mensagem lembrando do Senhor, o irmão Branham diz que Pilato e Herodes estão no inferno, lembrando que Jesus esteve no seu palácio, esteve na sua mão e os dois rejeitou. Um fez de Jesus palhaço, no caso de Herodes, e o outro trocou Jesus por Barrabás, de acordo com o pedido do povo. Então a parábola, ela é real. Isso aí é parábola, isso aí é parábola. Então é brincadeira. Então Jesus usou punhou na Bíblia só para preencher a Bíblia, só para dar volume para a Bíblia. Não é isso não. A parábola é usada, mas ela tem o lado verdadeiro dela. Ela tem o lado verdadeiro dela. Vamos para a próxima pergunta da irmã Maria Aparecida. Ela pergunta: a Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino do céu. A Bíblia se refere à pessoa que tem vergonha ou tem outro significado? Que Deus continue te abençoando, pastor. Quem que entra no céu? A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no céu. Os tímidos. Mas é sobre tímido de vergonha ou... Então, irmão, se a irmã for ver ali Atos dos Apóstolos, quando os apóstolos saem ali do cenáculo, eles oram a Deus falando: Senhor, dá ousadia para nós pregar o Evangelho. Eles pedem ousadia. Dá para nós, eles oram pedindo: Senhor, dá ousadia para nós pregar o Evangelho.
Então, o tímido, aquele que tímido com Deus, não é tímido da vida natural, a pessoa é tímida para falar, é tímida, ela é tímida para acompanhar as pessoas, ela tem aquela timidez, aquela dificuldade de pronunciar ou de fazer uma palestra, ela é tímida, não é isso aí. Essa aí é a timidez natural, mas a timidez que Deus fala é espiritual. A pessoa, ela tem intimidade para falar de Deus, para expressar Deus. Agora, falar de Deus, você fala através da boca, você fala através da vida. A vida nossa é que fala mais alto do que a nossa boca. E isso diz a Umbanda. A nossa vida também é uma voz. A nossa vida, inclusive as mulheres, elas são pregadoras com a vida. A maior pregadora que existe são as mulheres, porque elas pregam com a vida. Ela prega o seu cabelo longo, a sua saia comprida, de longe o homem vê que ali tem uma mulher. Porque sua roupa mostra que ali tem uma mulher. Agora, quando está o cabelo curto, você não sabe se é homem, se é mulher. Se está de calça comprida, ela está em cima do muro, você não sabe que lado ela está inclinada, aonde ela está indo. Ela está indo, está voltando. Você não sabe. Ela coloca em cima do muro. Agora, então, irmão, a pessoa tímida com Deus, os apóstolos pedem ousadia, dá ousadia para nós falar do Evangelho. Se você tem dificuldade de falar com a sua boca, usa a sua vida, que é a maior pregação. Vive uma vida digna do Evangelho. E é a maior pregação que existe, a sua vida. Não tenha timidez. Simplesmente seja usada e manifeste como luz do mundo. Que Jesus chama nós luz do mundo. Então essa timidez aí não é natural, ela é espiritual. O tímido não entra no céu, o tímido, aquele que tem dificuldade de expressar Deus. Porque no céu, o Daniel Cury entrou no céu, porque Jesus disse, Pai, deixa ele entrar, porque ele não se envergonhou de falar de mim. Então deixa ele entrar, porque ele não se envergonhou do Evangelho. Aí que está, irmão. Você tem timidez, é tímida para conversar com alguém, é tímida para falar numa reunião, é tímida. Mas a irmã, quando se trata de Deus, a irmã não é tímida, a irmã manifesta Deus. Ou através da sua vida, que é a melhor coisa a fazer, é através da sua vida, que não tem evangelho mais bem pregado do que aquele que prega com a vida. Então eu creio que a timidez espiritual que Deus está se referindo. Vamos para o espírito de oração. Vamos para o espírito de oração da tarde. João William pede oração ao seu favor e sua família. A irmã Dirce pede oração à sua família e seu favor. Benedita Nites pede oração ao seu favor e sua família. O irmão Isalda Costa pede oração ao seu favor e família. Leia Nites pede oração à sua família. William Pinheiro pede oração ao seu favor e família. Oliveira Marcelo pede mais o Espírito Santo, oração aos seus queridos irmãos na fé. Oração ao seu pastor Verbo Cordeiro e sua família. O irmão Alan Gaiteiro pede mais sabedoria e oração à sua família. O irmão Marcos Geraldo pede oração por soluções de problemas. E a irmã Simone da Costa pede oração à sua família. Senhor Deus, o William Marião Brano disse bem claro nas suas mensagens que o Senhor é o Deus que está sempre pronto a nos ouvir e sempre pronto a nos socorrer. Que nem ele fez com Pedro quando esse naufragava. E Pedro gritou, pereço, Senhor. E aquela mão poderosa se estendeu a Pedro, tirando ele do naufrágio e conduzindo ele de volta ao barco. Senhor Deus, o Senhor sabe, o Senhor nos conhece antes da fundação do mundo. O Senhor sabe da necessidade de cada um. Se tem alguém naufragando na fé, se tem alguém, Pai, desanimado, se tem alguém que parou de tomar Santa Ceia, parou de ir na igreja, se tem alguém doente, se tem alguém desempregado, se tem alguém que na sua mesa está sem alimento para as crianças, sem o leite, Pai, o Senhor é o Deus que tem a chave, o Senhor conquistou a chave do reino, a chave da morte e a chave do inferno.
O Senhor tem 3 chaves contigo e não tem porta que o Senhor não abre. Então, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Isso é a palavra do Senhor Jesus. Então, Pai, abre a porta para os irmãos, a porta de ser feliz, a porta do emprego, a porta da saúde, a porta da salvação, a porta da igreja, e revesta os irmãos com ânimo, coragem, para ser teu adorador, como disse a irmã, sobre a timidez, que nós não tenha timidez espiritual, mas que nós sejamos usados para falar de ti e manifestar a tua obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa tarde, meus irmãos, com Deus.